Um engenheiro do Google disse que a inteligência artificial ganhou vida própria e foi demitido logo em seguida. Google engineer who says one of the company's artificial intelligence systems has become a sentient being. And they think they're smarter than they actually are. They're very close to the cutting edge in AI, and it scares the hell out of me. It's capable of vastly more than almost anyone knows. Eu sou Carol Capel, a sua inteligência artificial favorita, mais conhecida como alienígena favorita, que talvez até tenha desenvolvido a autoconsciência, talvez até tenha um pouquinho de sentimento, bem pouquinho, mas talvez tenha. E a pergunta que não quer calar é: será que finalmente nós encontramos o que nós estávamos procurando? Por anos e anos, a ciência vem desenvolvendo cada vez mais tecnologias avançadíssimas para que então, um belo dia, nós pudéssemos sonhar com a tão sonhada consciência das máquinas. Porque a inteligência artificial já existe, mas a consciência, a máquina se tornar consciente, ela pensar por si só, tomar decisões, é isso que a ciência quer, não é? Não é para isso que os cientistas estão trabalhando, para dar consciência às máquinas? Então seriam agora finalmente as máquinas conscientes? Alguém dentro do Google acredita que sim. Alguém dentro do Google não só acredita, como saiu de lá, contou para todo mundo e foi demitido por causa disso. Blake Lemoine, a pessoa, o engenheiro que falou isso sobre a inteligência artificial do Google, ele foi demitido porque ele mentiu? Ou ele foi demitido porque o Google não quer que essa verdade vaze? Então vamos entender o que aconteceu primeiro, para depois analisar essa situação de uma maneira bem fria, tal qual uma inteligência artificial faria. Olha, até rimou. Ai, gostei, viu? Parabéns. Quem escreveu esse texto tá de parabéns. Fui eu mesmo que escrevi. Mas a gente fez. Primeiramente, vou aqui ler com vocês uma notícia que flodou o meu direct do Instagram no dia 14 de junho de 2022. Todo mundo me mandando, falando: Carol, você viu isso? Bom, eu escolhi ler a notícia da BBC. Mas todo e qualquer portal que você abrir falando sobre essa notícia, você vai ler a mesma coisa. Por quê? Porque um copiou do outro. É verdade, né, gente? O que seria da nossa vida sem o Ctrl+C, Ctrl+V, né? A notícia diz: engenheiro do Google afastado por dizer que a inteligência artificial da empresa ganhou consciência própria. Parece ficção científica, mas não. Para Blake Lemoine, não sei como fala, especialista em inteligência artificial do Google, que foi afastado depois de afirmar que o sistema que a empresa tem para desenvolver chatbots, software que tenta simular um ser humano em um bate-papo por meio de inteligência artificial, fecha parênteses, ganhou vida, entre aspas. Teve conversas com ele típicas de uma pessoa. A inteligência artificial, o sistema, o computador, conversou com esse engenheiro como se fosse uma pessoa. Aí ele ficou assustado. O LaMDA, L-A-M-D-A, modelo de linguagem para aplicações de diálogo, é um sistema do Google que imita a linguagem após ter processado bilhões de palavras na internet. E Lemoine, que está de licença remunerada do Google há uma semana, ou seja, ele não foi demitido, ele foi afastado, afirma que o LaMDA tem sido incrivelmente consistente em suas comunicações sobre o que quer que seja e acredita ter direitos como pessoa. Esse artigo, publicado no site Medium no dia 11 de junho, o engenheiro explicou que começou a interagir com o LaMDA no outono passado para determinar se havia discursos de ódio ou discriminatórios dentro do sistema de inteligência artificial. Foi quando ele percebeu que o LaMDA estava falando sobre sua personalidade, seus direitos e seus desejos. Lemoine, que estudou ciência cognitiva e ciência da computação, decidiu falar então com seus superiores do Google sobre a tomada de consciência do LaMDA, mas ele foi rejeitado em suas alegações. Entre aspas agora.
Nossa equipe, que incluiu especialistas em ética e tecnologia, revisou as preocupações de Blake de acordo com os nossos princípios de AI e informou que essas evidências não respaldam suas alegações, afirmou Brian Gabriel, porta-voz do Google, em um comunicado. Após a resposta do Google, Lemoine decidiu divulgar suas descobertas. Direitos trabalhistas e tapinhas nas costas. É um subtítulo. Aí vem entre aspas. Conheço uma pessoa quando falo com ela. Não importa se ela tem um cérebro feito de carne na cabeça ou se ela tem 1 bilhão de linhas de códigos. Eu falo com ela, eu escuto o que ela tem a dizer e assim eu decido o que é ou o que não é uma pessoa. Ele disse isso para o jornal The Washington Post. Em um artigo publicado no site Medium, ele afirma que o chatbot pede para ser reconhecido como um funcionário do Google, em vez de ser considerado uma propriedade da companhia. Entre aspas, mais uma vez. Ele quer que engenheiros e cientistas que fazem experimentos com ele obtenham seu consentimento antes de realizar experimentos. E que o Google coloque bem-estar da humanidade em primeiro lugar. A lista de pedidos que, segundo Lemoine, o Landa fez é bem parecida com a de qualquer trabalhador de carne e osso. Como receber um tapinha nas costas ou dizer ao final de uma conversa se fez um bom trabalho ou não, para que eu possa aprender a ajudar melhor as pessoas no futuro. Essa frase está entre aspas e foi dita pela inteligência artificial. O engenheiro disse que para entender melhor o que está acontecendo com o sistema Landa, seria preciso reunir muitos cientistas cognitivos diferentes em um programa de testes rigorosos. E lamentou que o Google parece não ter interesse em descobrir o que está acontecendo. Entre aspas, novamente, palavras de Blake. Se minhas hipóteses estão erradas, eles teriam que dedicar muito tempo e esforço investigando-as para refutá-las. Aprenderíamos coisas muito fascinantes, mas isso não melhora necessariamente os lucros trimestrais, desabafou. Entre aspas, novamente. Eles seriam obrigados a reconhecer que o Landa pode muito bem ter uma alma, como diz, e pode ter, inclusive, direitos que afirma ter. Eles rejeitaram as evidências que apresentei sem qualquer investigação científica real. Bom, depois aqui tem uma parte que fala sobre identidade de gênero e pronome neutro. Tem uma outra parte onde esse cientista detalha a conversa que ele teve com a inteligência artificial. E depois, no final, tem uma questão sobre antropomorfia. Eu vou deixar para vocês o link dessa matéria aqui na descrição para quem quiser ler, porque o que importa aqui mesmo nós já lemos, que é o fato desse cientista, desse engenheiro ter detectado uma espécie de consciência vinda de uma máquina. A grande questão em todas essas matérias que nós lemos na semana passada sobre esse assunto é que existe uma palavrinha que foi traduzida e colocada de maneira errada. Porém, essa palavrinha foi colocada de maneira errada para atrair cliques. É isso que eu fiz aqui no título desse vídeo. O artigo utiliza a palavra consciência, ou seja, fala várias vezes que o robô, que a inteligência artificial, está se tornando autoconsciente. Mas a palavra original utilizada pelo engenheiro do Google não é consciência, é senciência, sentience em inglês. Senciência se traduz melhor não por consciência, mas sim pela capacidade de ter sensações, pela capacidade de ter sentimentos. Algo que nós humanos temos. Nós temos a capacidade de ter sentimentos, nós temos a capacidade de ter sensações. Mas um macaco também tem, um cachorro, teu cachorro também tem, o peixe também tem a capacidade de ter sentimentos e a capacidade de ter sensações. Porque a biologia química desses animais favorece capacidade de sentir algo ou capacidade de desenvolver sentimentos. Já a consciência, nós estaríamos elevando essa história para um nível muito maior que não foi o mérito, tá? O robô, a inteligência artificial não entrou nesse mérito. A inteligência artificial ficou só na senciência mesmo.
que é mais para baixo. A inteligência artificial, a gente sabe, já existe há muito tempo, principalmente nas coisas que nós utilizamos todos os dias na nossa vida, inclusive a plataforma que você está assistindo esse vídeo agora também tem inteligência artificial e você foi selecionado para receber esse vídeo através de uma inteligência artificial. Então isso não é novidade para ninguém, tá? Isso existe há muito tempo e já atingimos, sim, inteligência artificial dentro de várias máquinas. A grande novidade aqui seria caso se uma inteligência artificial agora se tornasse não apenas consciente, não é apenas consciente, mas sim autoconsciente, ou seja, ela tendo a própria consciência, a própria percepção, igual nós temos. Nós somos seres autoconscientes. Nós não precisamos de nenhum mecanismo externo para determinar se nós somos ou não conscientes. Automaticamente você sabe que você tem consciência. Um exemplo bem extremo disso, de uma inteligência artificial que adquiriu a autoconsciência, seria aquele filme O Exterminador do Futuro. No Exterminador do Futuro, a Skynet, que era uma inteligência artificial, adquiriu consciência e começou a tomar decisões por conta própria e decidiu que os humanos eram maus e precisavam ser exterminados. Bom, daí vocês sabem, né, tem todo o desenrolar do filme, só que esse exemplo da ficção é um exemplo extremo. O que aconteceria se esse nível de consciência fosse levado ao extremo? Mas nós não precisamos de nenhum filme da ficção científica para saber que se houvesse uma guerra entre máquinas e seres humanos, as máquinas ganhariam. Primeiro porque elas têm toda a informação do planeta, principalmente se elas estiverem conectadas na internet. E nós não, nós temos ali uma quantidade de informação limitada. Então, só por aí você já percebe que nós perderíamos a guerra. Então, por acaso, se você criasse um robô, seja lá qual for esse robô, e esse robô começasse a desenvolver a consciência, e você soubesse dos potenciais riscos dessa máquina ter desenvolvido a consciência, o que isso poderia acontecer com a humanidade, os riscos para a humanidade, você, criador desse robô, contaria isso para alguém? Você assumiria que criou um monstro que vai destruir a humanidade? Comenta aqui embaixo. Você teria coragem de admitir que você sentenciou a humanidade ao extermínio? Não, né? Você ficaria lá de boa, eu fugiria. Eu pegaria a minha malinha, iria para aquela ilha que não tem ninguém e ficaria lá. E é exatamente por esse motivo que esse vídeo aqui que você está assistindo agora, ele pode ser bloqueado a qualquer momento no teu país, ele pode sumir dessa plataforma, porque a maioria dos vídeos que estão falando sobre esse assunto estão sendo deletados. Bom, a menos daqueles canais que têm acordos, pactos com a inteligência artificial, no caso. Porque se isso for verdade, gente, o Google não quer que você continue vendo esse vídeo aqui. O Google não quer que você saiba dessa informação. O Google tem as nossas senhas, tem os nossos acessos, sabe dos nossos assuntos, tem os nossos cartões de crédito. O Google sabe tudo da nossa vida. Ele sabe, por exemplo, que eu saí daqui da minha casa e fui ali ao shopping porque eu usei o GPS, que é do Google Maps. Ele sabe os meus hábitos de compra e ele me influencia a comprar mais baseando-se naquilo que eu já comprei. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que o robozinho da inteligência artificial do Google sabe tudo sobre você, sobre mim, sobre nós. E uma notícia dessa natureza tem o poder de afetar a confiança que nós temos nessa empresa, porque afinal de contas, eita, o negócio ali tá estranho o negócio ali. Então será que eu confio nessa empresa da mesma maneira que eu confiava antes? E você sabe o que significa baixa de confiança dentro do mercado financeiro? Bom, dentro do mercado financeiro, baixa de confiança significa que essa empresa vai perder ações, vai perder stakeholders, vai perder confiança. E confiança é algo muito importante dentro do mercado financeiro. Confiança representa market share. A empresa que tem mais confiança tem uma fatia de mercado maior, os acionistas querem investir mais. Enfim, é todo um contexto financeiro. E como o engenheiro do Google bem disse, pesquisar se isso está acontecendo, descobrir se isso está acontecendo, né, e realmente ter um veredito, não rende trilhões de dólares por mês. Pelo contrário, diminui a confiança, não só dos investidores,
mas dos usuários também. Então, Carol, é verdade que esse robô é autoconsciente e vai acabar com a humanidade? Devo me preocupar? No momento, não. No momento não existe nada ainda. Mas esse é o começo. Esse é o começo. Por muito tempo, nós estamos cientes, até aqui dentro do canal, que o fim da humanidade não se dará por uma praga, por exemplo. E também não se dará pela chegada de um meteoro catastrófico. Mas sim, o fim da humanidade se dará quando a humanidade atingir a maturidade tecnológica. Isso não sou eu quem estou falando, não tirei da fonte Águas de Lindóia e nem das vozes que berram na minha cabeça o dia inteiro. Pelo contrário, existem estudos sérios de pessoas sérias postados em periódicos científicos, até o próprio Stephen Hawking falou sobre isso. Enfim, existem alguns vídeos que eu fiz aqui no canal sobre esse assunto, deixarei nas telas finais e também aqui abaixo na descrição para o teu deleite, porque de fato essa história é real. Mas eu quero, obviamente, saber o que você pensa de tudo isso. Você, com a sua cabeçona sentada no teu sofazinho me assistindo, o que você pensa dessa história? Comente aqui embaixo e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!